Uma guerra europeia só pode terminar com a ruína dos vencidos, e a quase fatal desarticulação comercial e exaustão dos conquistadores. A democracia é mais vingativa do que os gabinetes. As guerras dos povos serão mais terríveis do que as dos reis. Winston Churchill. Como sabemos, a Grande Guerra, que mais tarde ficaria conhecida como a Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra que chocou o mundo. Mas, será que antes dela, outros conflitos em tamanho mundial não tinham ocorrido? A verdade é que antes da Primeira Guerra, houve outros casos de uma guerra travada em todo o mundo. A Grande Guerra foi o primeiro exemplo de um mundo em guerra. Isso se deveu ao tamanho maciço dos exércitos conscritos que criaram sociedades inteiras em guerra, ao fato de que os avanços tecnológicos dificultaram as vitórias decisivas e a ascensão do nacionalismo e da democracia diminuíram a perspectiva de uma paz negociada. A distinção importante com a Guerra dos 7 Anos, e mesmo com outros candidatos a este título, como as guerras napoleônicas, é que a maioria dessas guerras foi em grande parte travada por exércitos profissionais com objetivos bastante limitados. Um principado aqui, um ducado ali, talvez uma abdicação em favor da sobrinha ou sobrinho favorito do vencedor, entre outros. Mesmo durante a maior parte das guerras napoleônicas, houve uma desconexão considerável entre a maior parte da sociedade e o esforço de guerra, com grande exceção da França. J. Christopher Herold, em A Era de Napoleão, conta um capítulo no qual ele analisa a literatura britânica publicada durante, ou descrevendo, o susto da invasão francesa, que parece ter sido um evento sombrio na sociedade britânica. Ecos dessa ambivalência foram compartilhados no continente. Após as batalhas de Jena e Auerstedt, o prefeito de Berlim emitiu um decreto afirmando: "O rei perdeu uma batalha, é seu dever cívico manter a calma." A ideia de que a população deveria ser despertada para o esforço de guerra era incomum para a maioria dos estados da Europa. Com sistemas monárquicos de governo em um mundo pós-revolucionário, onde os reis temiam muito suas populações, por que não deveria ser? A ideia de guerra total e de uma sociedade totalmente mobilizada para a guerra é comumente associada às guerras revolucionárias francesas e napoleônicas. Os líderes revolucionários do período romantizaram a ideia de jovens se juntando a exércitos, jovens mulheres tricotando uniformes e velhos revigorando os corações dos soldados com histórias de coragem. No entanto, quando você olha, por exemplo, o número de soldados franceses durante 1804, o exército francês contava com cerca de 450 mil soldados de uma população baseada em aproximadamente 29 milhões de pessoas. Assim, cerca de 1,5% da população francesa serviu nas Forças Armadas. Em 1914, enquanto a população da França havia aumentado apenas para 39 milhões, seu exército havia aumentado para cerca de 3 milhões e 600 mil. Isso é uma enorme diferença, e em outras nações, como por exemplo o Reino Unido, esse diferencial é provavelmente mais maciço. Teria sido quase impossível para um cidadão de uma das nações combatentes não conhecer pessoalmente alguém que fosse soldado, para não falar de pessoas empregadas em indústrias ou ocupações relacionadas com as Forças Armadas. Mesmo no que diz respeito ao escopo geográfico da Primeira Guerra Mundial, contra as guerras anteriores, nas guerras napoleônicas, os britânicos enviariam exércitos para regiões como Argentina, Índia, Egito, entre outros, mas eram pequenos corpos de soldados profissionais que raramente ultrapassavam alguns milhares de soldados. Durante a campanha de Suez na Primeira Guerra Mundial, reconhecidamente uma campanha periférica em comparação com a frente ocidental, o número de tropas da Entente se aproximou de quase 500 mil. Mesmo contabilizando o crescimento populacional, essa é uma enorme diferença de escala. Isso certamente não era um espetáculo à parte da diplomacia. Finalmente, é uma guerra mundial devido à duração do conflito. Embora as guerras dos séculos XVIII e XIX pudessem ser longas, as campanhas eram curtas. Mesmo a invasão da Rússia em 1812, a própria personificação da guerra total do século XIX, durou apenas 6 meses. A ideia de que o combate estático pudesse durar mais de 3 anos na mesma área geográfica teria parecido bizarra para Napoleão ou para Frederico, o Grande.
Além do mais, depois que a campanha foi resolvida e um lado claramente alcançou alguma vantagem, o perdedor no mínimo recuaria e se reagruparia. Na Primeira Guerra Mundial, realmente não tinha isso. Em vez disso, teria estados-nação, empurrando a si mesmos e seus impérios até quase a exaustão em busca da vitória. Parte disso, como sugere a citação de Winston Churchill, é o fato de que as populações provavelmente se tornaram mais nacionalistas. Além disso, na maioria dos impérios, e particularmente na Alemanha e na Rússia, pensava-se que a derrota militar desencadearia as forças do socialismo e causaria a derrubada do governo, o que aconteceu literalmente na Rússia. No sentido geográfico, a Guerra dos 7 Anos, ou as Guerras Napoleônicas, com certeza se encaixam perfeitamente para serem consideradas uma guerra mundial. No entanto, a Primeira Guerra Mundial trouxe um esforço de guerra que jamais tínhamos visto antes. Esse é um tema bem delicado de se tirar uma conclusão, mas se vocês quiserem, poderemos trazer outros vídeos para comparações entre essas guerras. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.